noite para todo mundo que tá chegando junto com a gente aqui no Prorrogação. A gente já tá mostrando para vocês, ó, o gol que deu a vitória ao Palmeiras, que colocou, aliás, o Palmeiras na vice-liderança do Campeonato Brasileiro. E Felipe Anderson, um dos jogadores que não foi titular na Libertadores no meio da semana, hoje foi opção do Abel, que deixou o Maurício no banco e aí o Felipe Anderson jogou. Felipe Anderson faz esse gol com um passe do Vitor Roque. E mais um jogo. Salve, torcedores do Verdão, sejam muito bem-vindos ao Alerta Palmeiras News e não se esqueça de seguir e curtir o canal para estar trazendo todas as notícias do Verdão. Hoje trago o pós-jogo do TNT com a coletiva de Abel, dando aquela cornetada padrão e abrindo os olhos da torcida. Vamos lá para o vídeo? Que o Abel coloca os dois centroavantes de alguma forma juntos, né? Flaco e Vitor Roque. É o Tigrinho que mete esse passe aí numa boa jogada, numa boa decisão, me parece, né, do Felipe Anderson, de limpar a jogada pro lado direito e aí conseguir fazer 1-0. Palmeiras chega a 39 pontos, assume a vice-liderança da competição, fica 4 atrás do Flamengo. Lembrando que o Cruzeiro, que era o então vice-líder, não jogou ainda na rodada. O Cruzeiro joga amanhã, fora de casa contra o Mirassol, então ainda não sabemos se o Palmeiras acaba essa rodada na vice-liderança do campeonato, mas momentaneamente essa é a posição do Palmeiras nesse momento. Do lado do Botafogo, para em 29 pontos, fica na 5ª colocação, um Botafogo que, como disse a Monique, poupou, principalmente do meio para frente, né, alguns jogadores, e não dá para ter certeza, se fosse com o time titular, esse resultado ia ser diferente, porque ainda que tenha poupado alguns jogadores, o Botafogo fez um bom jogo. Bueno, vamos passar aqui pelos destaques de cada um. O Renato Rodrigues, foi justa a vitória do Palmeiras, porque foi eficiente, efetivo, o Botafogo jogou para ter um resultado melhor. O que você pensa sobre o que vimos agora há pouco no Newton Santos? Boa noite. Boa noite, Tainá, os amigos aqui, os amigos aí de casa, ou de outro lugar também, às vezes tá no celular, trabalhando, enfim. É difícil falar em justiça porque, de fato, o Palmeiras foi eficiente, né? O Botafogo teve uma chance parecida na cara do gol, assim, que o Everton foi lá e pegou. Foi até acho que foi a primeira chance mais clara do jogo. Antes do gol, inclusive. Antes do gol, inclusive. Então, assim, olhando para desempenho, para o que produziu no jogo, eu não acho que o Botafogo fez jogo para perder, por exemplo. Acho que foi um jogo que ele tem certo equilíbrio e o Palmeiras foi mais eficiente, mas o Botafogo produziu, teve volume. Eu acho que depois, quando entra, inclusive, os jogadores, vamos dizer, titulares, o time passa a ter até mais volume. O Botafogo tem essa chance que o Everton pega muito bem, tem uma chance no primeiro tempo também com qual que é o lateral direito? Esqueci. Matheus Ponte, que ele recebe a bola na segunda trave e... Eu acho que ele tentou cruzar, mas aí ficou no meio do caminho, né? O Marlon Freitas, inclusive, infiltra, né? Pra tentar empurrar a bola. E aí, na segunda etapa, volume também. Assim, acho que foi um jogo bem equilibrado. Se a gente for falar num resultado justo, eu acho que seria empatado. Mas, assim, o tamanho da vitória do Palmeiras é vitória daquele Palmeiras que a gente sabe que chega e briga e já encostou na pontuação e tem aí coisas para resolver com o Flamengo. Então, assim, entre crises, entre xingamentos, entre muitas coisas, o Palmeiras já está nas quartas de final da Libertadores e o Palmeiras briga para ser campeão brasileiro. Lembrando que o Flamengo, foi hoje a 20ª rodada da competição, né? O Flamengo tem 19 jogos e o Palmeiras tem 18. Então, se o Palmeiras vencer o seu jogo atrasado, pode chegar a 42 pontos. E aí os dois vão ter um jogo a menos, mas aí os dois podem chegar a mais 3 pontos cada um na tabela. Ô, Mauro Beto, o futebol é uma grande delícia, né? Porque era Abel vai nananã, o meu Palmeiras não precisa de você. No meio da semana, Abel coloca Flaco e Vitor Roque, os dois funcionam, o Palmeiras goleia e praticamente avança sem o jogo da volta às quartas de final da Libertadores. Mas aí eu vi o torcedor do Palmeiras dizendo, mas peraí também que foi contra o Universitário. O negócio mesmo eu quero ver é contra o Botafogo. Se vencer lá, aí sim. Quero ver contra o Universitário de novo agora. Aí sim, Mauro Beto, as coisas estão mais calmas, será? Desde estão mais calmas? Não, desde que Mauro não, Beto, desde que não tenha
Eu não sou Xandão para limitar a Eu vou rede ter que social. olhar a rede social da tia Leila. Ver se ela meteu Eu um não sou Story Xandão Talks. para limitar a rede social de ninguém, até de quem merece, né? Mas, enfim, a Leila é bom, esperamos que ela não estão mais calmos, né? Porque o Palmeiras primeiro não está calmo nunca, né? E o palmeirense, o flamenguista, e aí independente de cada um e de cada torcedor, porque você não pode dizer que é um bloco único, né? Em relação ao Palmeiras, contra o Universitário na quinta-feira à noite em Lima, então tem toda a viagem, todo o desgaste para esses caras que acabaram de vencer um senhor adversário, o atual campeão da América, campeão do Brasil, que é o Botafogo, ainda que não seja o time titular, é o Botafogo, e essa grande rivalidade entre ambos desde 23, né, acirrada, como nunca na história de Botafogo e Palmeiras. O Palmeiras fez um belíssimo primeiro tempo contra o Universitário. Foi a melhor partida do Palmeiras em 25, para não dizer a melhor partida do Palmeiras em muito tempo, né? O adversário era fraco? Era, mas meter 4-0 não é fácil. O Palmeiras poderia ter feito muito mais, encaminhou a classificação, inclusive a escalação de hoje no Newton Santos. O Palmeiras teve mais titular por causa disso. E o Botafogo não é boa, porque o Botafogo tem adversário mais qualificado, vai ter a viagem para Quito, que em relação a Lima é uma viagem também longa, desgastante e com altitude. O jogo foi bom, podia ser empate, o Botafogo podia ter vencido, a gente vai falar do pênalti no lance final ali do jogo, tal, no finalzinho da partida, dá para discutir. Agora, indiscutivelmente, o Abel foi bem. Ah, mas demorou. O demorou para o Flaco Lopes é o seguinte, há 2 meses atrás ele era execrado, ou quase sempre o Flaco, né? Eu, pessoalmente, não gosto muito de 2 centroavantes, embora o Flaco possa vir um pouquinho mais de trás. E já jogou bastante na Argentina. O próprio Renatão tem um vídeo muito legal falando quando ele jogava com o Sandy à frente e tal. Sim. Não o Sandy Júnior, mas o Sandy mesmo, o veterano atacante argentino. Parou o Sandy? Vamos ver. Eu acho que sim. O Sandy, a Sandy nunca vai parar, 40 aninhos ainda tem muito, evidentemente. Mas para dizer o seguinte, aí vira maravilhoso, tem que jogar sempre? Não, jogo a jogo, e foi um baita jogo, ou melhor, uma baita placar para a equipe do Palmeiras e algo preocupante em termos de brasileiro para o Botafogo, mas não pela sequência do fogão na Libertadores da América, que dá para voltar classificado do Equador. Pois é, o Vitor Sérgio, você estava durante o jogo, aliás, se a gente puder já botar, produção, o lance do penal, porque o Veste até falou durante a transmissão, esse é o lance do Giai no Correia, né? Correia. É no Rock em Correia. O Vest falou aqui durante a transmissão, passou só uma vez, não teve replay, né? Então não dá pra ter certeza. Na transmissão do Prime Video, que era quem estava transmitindo esse jogo, passou Boa noite, Vest. apenas... Desculpa. Boa noite a todos. Passou apenas uma vez. Lógico que a gente sempre fala, né? A gente não tem os direitos de transmissão, só temos essa câmera. Isso. Mas vendo na câmera por trás, que é uma câmera que está fartamente... documentada aí pela internet brasileira, você vê que para mim foi pênalti. O Joaquim Correa, que fez uma partida péssima, como diria o saudoso Paulo Morsa, péssimo dos péssimos. Tu achou tudo isso de péssimo? Muito mal. Inclusive perde a jogada, o gol que o Renato falou aqui, a primeira... Talvez grande jogada. Ele, é verdade. Dessa vez ele chegou antes na bola, ele tira a bola e o Giai... Pênalti infantil, né? Pênalti bem infantil. Então, mas posso fazer só um ponto? Ele acerta no Correia, isso é um fato, Isso. né? Não temos dúvida de que ele vai chutar a bola e chuta. Acerta o cara. É o famoso rodo. Pé direito. E aí eu não sei se... porque o VAR não chamou, né? Não é que o VAR chamou, o cara foi lá ver, disse que não e tal, o VAR não chamou. Eu só tenho um ponto. O Mauro estava mostrando aqui a imagem quando vocês estavam fazendo a arquibancada. Não parece que o Correia cai muito depois de receber o contato? Eu tenho essa sensação no lance. Talvez tenha prejudicado a interpretação do árbitro, mas não do VAR, né? Eu marcaria o pênalti. Não do VAR. Eu acho que para onde o árbitro estava ali, que ele nem aparece na nossa imagem aqui, eu acho que talvez ele poderia, porque se você reparar, tem depois um bate-rebate de uma bola, o árbitro pode ficar com a impressão de que o Giai tirou. Tá vendo que a bola fica viva? Ela bate e volta. Aí o árbitro pode ter falado, cara, quem tocou foi o jogador. E quase ninguém do Botafogo reclama também, para piorar. Mas no VAR, tanto é que o lance segue, vai pro lado esquerdo. Nossa, eles não reclamam mesmo. Tem um lance segue, tem uma saída pelo lado esquerdo, aí o Danilo joga a bola pra linha lateral. Isso. E aí, quando tem esse lateral, o David Lacerda, que fazia até então uma excelente arbitragem, ele pede para segurar, porque acho que estava vendo lá a revisão. E aí depois vai para o replay. Quando volta para o replay, eu e Vitor Lopes até falamos, eu acho que vai ter chamado. Já estava o escanteio muito cobrado. Rápido. Muito então, rápido. assim, para mim é um lance que, para mim é pênalti. Também.
É um ponto importante, Tolo, né? Porque uma estamos pena. falando aqui de um pênalti aos 42 Dois, pra lá, eu né? acho, 42, eu acho que tava. 42 por ali. Do segundo tempo. Então, Pela imagem que eu vi, também pênalti, mas eu fiquei incomodado de ter visto pouco. Acho que amanhã no de placa a gente vai estar mais. Porque amanhã no de placa a gente vai ver essa imagem. Também, mas você mas pode ver. Vai ver. É, Não, você deu, pode deu ver pra ver fora, agora um exatamente. pouquinho. Vai no Eu caminho, marcaria o pênalti, tá? É. Na hora, meu dúvida, fiquei exatamente pelos jogadores do Botafogo não reclamando, né? Eu e digo jogadores isso do porque às vezes a Brasil. gente tá indo embora. Não, Chega sim. em casa, aparece uma imagem que não pega, alguma O coisa. aí famoso pode câmera mudar. da Suécia, do É, Brasil e mas Noruega, na neste Copa de momento- 98. E na Mas hora eu esse ano tive foi. impressão. Então vou matar aqui a sua curiosidade. Vamos lá. Ó. O Renato está vendo a imagem É isso. pra ter certeza É pênalti. em relação ao. Eu ao marcaria, pênalti. tá? Eu tenho contato, eu acho que sim, só eu fico com a sensação de que ele caiu muito depois. É pênalti. Mas eu marcaria assim. Ele vai tentar chutar a Pede bola, apoio chuta o pé ainda. direito do É, cara. Pede pede apoio, apoio, pede é, apoio, é. sim. O árbitro É pode isso. não O ver, Giai, mas na o VAR... verdade, ele sai trupicando no jogador. Tá- Ele no bate correto. canela com Só uma canela, coisa, parece Muay Thai. O John Textor provavelmente vai se pronunciar daqui a... Se já não se pronunciou, né? De novo, E aí ele vai ser Mas saco de novo, mas tudo bem. o Abel vai falar o quê no coletivo? O Abel não vai nem citar o lance também. É Ah, aquela coisa entendi. sacal. O John Textor vai dizer que é coisa dos ucranianos, ou o que ele quiser, e o Abel não vai nem citar. É coisa de básicas do futebol. O Abel até não deve demorar pra falar, porque já tá tudo posicionadinho lá. É. Claro, o Abel chegando, a gente vai ouvi-lo. Se você olha o Palmeiras ali, foi um Palmeiras, pra mim, muito. Não sei se medroso serve, mas foi um Palmeiras que marcou muito baixo. No primeiro, assim, com 10 minutos de jogo, eu chamei o Vitor Lopes aqui pra fazer um comentário e via o Marlon Freitas com uma liberdade absurda pelo lado direito. E eu falei, se não marcar, se deixar o Marlon Freitas com essa liberdade, ele vai botar o jogo no bolso. E exatamente foi o que aconteceu no primeiro tempo. Primeiro tempo, o Botafogo com o seu ataque reserva, porque do meio pra trás, o Botafogo tava praticamente titular. Não tinha o Vitinho, né? Não tinha o Vitinho no ponte. Hoje o Danilo é titular, mas o Alan era titular até outro dia, então não tem tanta diferença. E o Marçal hoje era zagueiro, porque era o que tinha, não tinha outro zagueiro. Do meio pra frente, era o time inteiramente reserva. Começou com Matheus Martins pelo lado esquerdo, Santos Rodrigues pelo lado direito, Joaquim Correia por dentro e o Natan Fernandes de centroavante. E o Natan Fernandes já começou muito mal, o Joaquim Correia também começa até menos mal, depois piora muito no jogo. E o Marlon Freitas com muita liberdade. E o Palmeiras não subia a marcação. O Palmeiras não conseguia subir. E aí isso tudo era, ó, o Marlon Freitas chuta essa bola da meia-lua, depois tem o Alan pegando essa bola, depois tem essa bola aí do Joaquim Correia por dentro, tem a bola do Santos Rodrigues que bota pro Joaquim Correia e o Everton pega, e o pessoal cornetando o Everton, né? O pessoal corneta demais o Everton. O Everton pegou a bola pegou a bola do Correia no primeiro tempo, pegou a bola, assim, esses universitários tudo bem, mas o que funcionou tão bem, Vitor Roque e Flaco perto, dialogando. Dessa vez, nesse jogo, a única vez que isso encaixou, saiu o gol do Palmeiras, que é uma roubada de uma das poucas vezes que o Palmeiras subiu, cai no Flaco Lopes. O Flaco Lopes solta de primeira pro Vitor Roque, que de primeira vê o Felipe Anderson entrar em diagonal e ele dá o passe de primeira também. Então, a única vez que você teve perto e teve funcionando Flaco e Vitor Lopes, e Vitor Roque, saiu o gol do Palmeiras. Vitor Lopes normalmente não funciona. E é o gol da vitória. Flaco Roque. E saiu o gol da vitória, uma vitória muito importante. Palmeiras agora pega, na sequência, Sport no Allianz Parque e Corinthians na Neoquímica Arena. Esse Corinthians meio que remendado aí, né? Mas a gente sabe que a gente tem visto que o Corinthians tem conseguido se mobilizar para jogar contra o Palmeiras. Uma coisa é se mobilizar com o Garro, Memphis e Com certeza, e Carrilho. Bem colocado. Exato. E Carrilho. Abel Ferreira começou a falar, então vamos ouvir o Portugal. O Abel chegou. Como você vai conseguir se virar com um jogador só por posição nesse sentido? É o que eu faço desde que cheguei ao Brasil, virar-me. É o que eu faço. Virar-me. Desde que cheguei ao Brasil, é o que eu faço. De segunda a sexta, semana a semana, mês a mês, jogo a jogo, ano a ano, virar-me. E vou-me virar, seja de que jeito for. Ou com contratações, ou com os jogadores da base. Se eu preciso jogar, também jogo. Pelo Palmeiras faço tudo. Boa noite, Cícero Melo, repórter da ESPN dos canais Disney.
pode-se atribuir indiretamente essa importante vitória de hoje ao jogo da Libertadores passada, em que você construiu um resultado importante e pôde colocar hoje o time titular, porque, teoricamente, você tem um jogo bom para poupar o time, enquanto que o Botafogo, ao contrário, teve um jogo muito difícil e foi obrigado a poupar jogadores importantes por causa do jogo em que eles têm decidido fora de casa. Então, a estratégia de vocês, o resultado, colaborou para essa situação de hoje? Olha, se vocês estiveram atentos, e deixa-me dizer-te isto, eu troquei 5 jogadores. Mas, para os mais distraídos, quero-vos dizer que há 69 horas atrás, estava a 5 horas e meia de avião a jogar. Não fez 72 horas e nós viemos aqui jogar. Fizemos 12 horas de construir uma mentalidade, não é de um dia para o outro. Uma mentalidade competitiva, uma mentalidade de fazer o que é preciso, uma mentalidade de sofrimento, que foi o caso hoje aqui. Vocês viram quantos jogadores saíram com câimbras? Viram quantos jogadores saíram? É aquilo que eu falo. Se vocês quiserem ajudar os jogadores brasileiros e o futebol brasileiro, porque o gramado top, espetacular, grama sintética ou não, é espetacular, mas o esforço dos jogadores é desumano. É inacreditável o que nós fazemos aos jogadores aqui no Brasil, ano após ano. Como dizem, o Brasil não é para amadores, é verdade. O futebol brasileiro, muito menos, porque deixa marcas físicas e psicológicas nos nossos jogadores, nos nossos treinadores, nos nossos diretores, em todos. Então disse, não fez 72 horas, 12 horas de avião e vimos jogar aqui. Agora o problema que o Botafogo vai ter é exatamente o mesmo. É ter que decidir o que é que eu faço. Troco, não troco. Qual é o jogo? Temos que ganhar, mas o problema é que aqui tu tens que ganhar todos os jogos. Pelo menos no Palmeiras é assim. E quando não ganhas, já viste o que é que a casa gasta. Abel, boa noite. Pedro Ramos da Sintonia Esportiva. Na última vez que eu tive a oportunidade de te perguntar foi no jogo do Fluminense, quando você criticou, por exemplo, a memória curta da torcida do Tricolor, que chegou a vaiar o time depois da derrota para o seu Palmeiras. E eu queria fazer uma pergunta nesse sentido, porque a torcida do Botafogo não esquece que a última derrota para o Palmeiras foi no Mundial, mas com outro técnico, Renato Paiva, que naquela partida em si jogou com 3 volantes e acabou sendo criticado pela torcida por talvez ter medo de jogar contra o seu Palmeiras. Hoje, como você avalia o Botafogo do David Ancelotti, as diferenças vistas em um mês e meio do Mundial para cá? Obrigado. Olha, eu não critico, eu dou a minha opinião. Vocês aqui usam para dar manchetes, Abel detona, Abel critica, Abel manda não sei o quê. Eu dou a minha opinião só, eu não critico. O que eu falei do Botafogo, eu disse, o futebol tem memória curta, infelizmente é assim, eu não quis, foi só uma opinião, Ué, mas é uma crítica. Olha, primeiro dizer-te que o Botafogo é uma equipa recheada de muito bons jogadores, mas tal como o Palmeiras entraram e saíram muitos jogadores, inclusive o treinador, que podia ter continuado, mas acabou por sair, e às vezes isso acontece, quando tens possibilidades de poder escolher se queres continuar ou queres sair. Uns decidem que querem continuar, outros decidem que querem sair. Portanto, muita coisa mudou em termos dessa estrutura e é uma equipa com muita dinâmica. Hoje tivemos muita dificuldade da forma como o Ancelotti Júnior, que ele não vai ficar chateado se eu chamar, joga, é difícil, mas como te disse, o futebol brasileiro não dá tréguas. O problema aqui vai ser ele se adaptar a este ritmo de jogar, pouco tempo de repouso. Tivemos ali a falar os dois um bocadinho e vamos falar por telefone seguramente, porque ele vai me ligar. Ele pediu-me uma ajuda, eu dentro daquilo que eu puder eu vou ajudar, mas é uma equipa com bons jogadores, muito boa dinâmica, e agora é o tempo e a paciência que depende, e paciência. Abel, boa noite. No momento em que o Palmeiras entrou em campo hoje, estava a 7 pontos do líder Flamengo, que já havia vencido o Internacional lá no Beira-Rio. Ao vencer o Botafogo, mantém a distância em 4 pontos, tendo ainda um jogo a menos.
Queria que você falasse um pouco sobre como você está observando essa disputa pelo título, tendo nesse momento o Flamengo como principal rival do Palmeiras por essa taça. Eu acho que há muito boas equipas no futebol brasileiro, por isso é que o futebol brasileiro é tão competitivo. Eu falei com o teu colega na prévia, antes do jogo. Vocês veem como é que o Corinthians joga contra o Palmeiras. Portanto, se o Corinthians jogar assim, pode lutar agora, mas pode lutar se for consistente. O São Paulo é uma equipa também boa, que pode também, com o tempo e com alguma paciência também. Vocês veem o Cruzeiro, né? O Cruzeiro que tem feito uma campanha também espetacular. O próprio Botafogo, que se reforça todos os anos, tal como nós, para ir à procura. Portanto, nós fazemos o nosso trabalho. Nós, estes anos todos, se nós olharmos pelo menos nos 4 ou 5 anos, foi sempre o Palmeiras e outra equipa a lutar por algo. O Palmeiras e o Botafogo, Palmeiras e o Botafogo, Palmeiras e o Flamengo, Palmeiras e o Atlético Mineiro, Palmeiras e outro, pelo menos até ao fim. Umas ganhamos, outras perdemos, mas a verdade é que nós sempre andamos ali e queremos continuar a andar ali. Se vamos ganhar ou não sei. Eu nunca prometi títulos, prometi sim trabalho, arranjar soluções, virar-me, como disse ao teu colega, de todas as maneiras que puder para ajudar o clube. E agora é um jogo de cada vez. Recuperar agora os jogadores, perceber como é que a equipa, depois destas 12 horas de avião, noite, este jogo foi sofrido, muito sofrido, perceber as mazelas que vai ter e recuperar a equipa. André, boa noite. Igor Siqueira, do UOL. Na última semana teve o acordo entre o Palmeiras e o Al-Sadd naquela situação toda do seu pré-contrato, e também a gente conhece o desejo público até da presidente Leila Pereira em relação à sua renovação, que isso não fique para o final do ano. A gente já está relativamente em meados de agosto, né? Como é que você viu, então, o acordo entre Palmeiras e Al-Sadd nessa situação do teu pré-contrato, e se isso, de alguma forma, pode acelerar a sua decisão de assinar a renovação com o Palmeiras? Eu vou ler, que assim é melhor. Já estava preparado para essa pergunta. No final de 2023, eu tive mais uma vez a possibilidade de sair em condições extraordinárias. Mas quando fomos campeões, se lembram, no final de 2023 fomos campeões. Eu olhei para a minha família, os mesmos que disseram para eu não vir, foram os mesmos que disseram: daqui não vamos sair. Final de 2023, depois de sermos campeões. No final de 23, depois de sermos campeões, contra o Cruzeiro, qual era o campo lá? Mineirão. No Mineirão, e eu disse: eu fico. Essa imagem está em todo lado. Eu disse: eu fico. E fico pelos meus jogadores, fico pelo todo o staff e pelas pessoas que trabalham no clube, e fico pela nossa torcida. Fico porque sou um treinador de relações. Fico porque sou um treinador de projeto. A maior prova de amor não é dizer todos os dias eu te amo, mas escolher ficar mesmo quando seria mais fácil ir embora, como outros treinadores fizeram na mesma situação do que eu. E eu respondi e escolhi e eu fico. Como disse, sou um treinador de projeto e sou um treinador de relações, e quero publicamente agradecer também todo o apoio da diretoria e da assessoria jurídica do clube, porque quando eu decidi, eu mesmo, resolver este assunto por conta própria, o clube mais uma vez me apoiou. Com tudo isto foi sempre partilhado, acompanhado e seguido pela minha esposa, que é o meu maior suporte nas decisões da minha vida pessoal e profissional. E em relação ao meu contrato, se fico ou não fico este ano, quem vai decidir vai ser a minha família. Mas não é momento nenhum para decidirmos o que quer que seja. O importante não foi, nem nunca será o Abel.
O mais importante, e como eu sempre disse, será sempre o que for o melhor para o Palmeiras. É preciso estar todos os dias a afinar o carro, porque cada prova, cada jogo que vem é uma pista diferente, um setup diferente. E para construir um espírito de grupo de campeão, um espírito de grupo vencedor, uma mentalidade vencedora, para construir líderes. Porque uma coisa é ser competitivo, não é? Uma equipa competitiva. Outra coisa é tu teres líderes dentro de campo que te conseguem não só eles serem bons, mas ajudar os outros a ser melhor. Isso é que são os grandes jogadores. Para além de ser bons, ajudam os outros a ser melhor. Isto é uma coisa que se constrói. Mas deixa-me dizer, mesmo com isso tudo, e mesmo com todas as narrativas que se queiram criar contra o treinador de Palmeiras e contra o Palmeiras e contra os jogadores de Palmeiras, como eu ainda disse aqui há pouquinho, e não gosto muito de falar nisso, mas tenho que falar, porque são factos, nos últimos 3 ou 4 anos, no Brasileirão, o Palmeiras sempre andou a discutir com alguém. Ou ganhou, ou perdeu, ou discutiu com alguém até o fim. Mas ninguém quer falar sobre isso. Bem ou mal, na Libertadores nos últimos anos, ficámos em primeiro nos grupos, mas ninguém quer. É fácil, Palmeiras é sempre fácil. O grupo é sempre fácil, os adversários são sempre fáceis. Ganhámos 2 e fomos mais 2 eliminadas na meia final. E como todas as equipas no mundo, ganhamos e perdemos. E como todas as equipas no mundo, passamos por diferentes momentos, altos e baixos. Mas fez uma negociação ali para não receber. Então, ele sabia o que vinha. Mas hoje ele veio prontinho. Ninguém de vocês me conhece. Se vocês quisessem me conhecer, vocês falariam com pessoas próximas? Então, eu falo, eu já falei no programa esses dias, lembra? Assim, não, a gente fala. Só que em algum momento aí ele mesmo disse, e eu nem quero que vocês me conheçam. Eu coloco aqui uma persona. Bom, então estamos todos no mesmo lugar. Assim, a gente até tenta te conhecer, mas você zero quer ter qualquer... Não é relação. E se ele conscientemente leva um personagem, palavra dita por ele... Exato. Se ele conscientemente leva um personagem para as entrevistas coletivas, que atualmente é a única interação direta de um treinador com jornalistas, atualmente é isso. Né, o Mauro, que trabalha desde a época do Cachorro com Linguiça... Não havia cachorro na minha época. Quando então, ele ia lá, eu peguei isso finalzinho, quando eu estava começando na jornalismo, cheguei a fazer treino, que o treinador ficava de bobeira lá, você fazia uma pergunta, começava a entrevistar ele no campo, sem ter assessor ainda, eu peguei... mas peguei, então assim, hoje a única interação que você tem é nesse momento. Se ele diz que conscientemente leva o personagem que ele quer levar de acordo com o momento, aí a gente não vai conhecer mesmo, né? Como vocês puderam ver na reportagem trazida pelo TNT Esporte, Palmeiras vence de 1-0 em cima do Botafogo fora de casa, onde mesmo com vitória a imprensa não traz muito confiança ao Palmeiras, dizendo que o Palmeiras jogou com medo e até mesmo foi ajudado pelo juiz. Também vimos Abel muito puto com a imprensa e reafirma que dentre 4 anos sempre está disputando algum título. Abel fala sobre possível saída do Palmeiras e faz declarações ao Palmeiras e afirma que quem sabe se ele sai ou fica é a família dele. E vamos para o próximo jogo, vamos enfrentar o Universitário pela Libertadores, jogando em casa, onde já estão praticamente classificados. E já no Brasileiro, seguimos na cola do líder. Não se esqueça de seguir e comentar, curtir, que vai ser de extrema importância para o nosso canal. Estarei trazendo notícias diariamente e vamos para cima, Verdão!